Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo de número 26, começa a nossa leitura. Diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, mor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, ele regressava, e assentando no seu carro, ele lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Vamos parar por aqui um pouquinho, já dá para a gente compreender. Nós estamos entendendo aquilo que estamos lendo na palavra de Deus? É até uma pergunta que muitas pessoas, elas até me respondem de uma forma, até posso dizer para você, com sinceridade. Pastor, eu não sou muito de ler a Bíblia, porque eu sou difícil de entender, eu não consigo entender o que está escrito. Eu leio e aquilo que eu entendo, quando eu começo a ler, chego na metade da leitura, eu tenho que começar de novo porque eu não entendi. E aqui está acontecendo o seguinte: o Filipe, ele era um discípulo de Jesus e agora ele está pregando o evangelho em Samaria e ele é enviado ao deserto. E ele chega nesse deserto e ele encontra esse eunuco que está vindo numa carruagem, que ele trabalhava para a rainha Cândace, né, rainha dos etíopes, e ele vinha ali lendo o livro de Isaías e o Filipe escutou. Ele fazendo a leitura, né, ele falava em voz alta, acredito eu, porque ele escutou que ele lia, e o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo em Filipe falou: vai até esse carro, chega mais perto dessa carruagem, porque você tem algo para fazer ali. Quando o Espírito Santo trata com a gente, quando o Espírito Santo nos dá um alerta, ou até mesmo nos convida para fazer algo, ele está tentando nos mostrar algo que ele quer fazer. Às vezes nós somos pessoas que não damos a devida atenção que deveríamos dar para o Espírito Santo. Não ouvimos a voz dele. E ele falou com Filipe, e Filipe de bate pronto. Ele ouviu e já falou assim: ô eunuco, o que você está lendo aí? O que você lê? Você está entendendo o que você está lendo? Claro que vamos entender uma coisa que fique bem claro. A palavra de Deus, ela é simples e descomplicada. Não tem nada de difícil na Bíblia. Você que me acompanha agora, talvez você diga: pastor, olha, eu escuto a pregação, eu acho muito bonita a palavra, eu acho bom o entendimento que o senhor traz todos os dias aqui, mas eu mesmo não consigo entender. Eu mesmo não consigo compreender. Se eu pegar a Bíblia na mão e começar a ler do começo até o fim, eu vou ler, fazer uma leitura esporádica, mas não vou entender nada, porque já tentei outras vezes, lendo a palavra de Deus, e não conseguia aprender nada. E era o que esse eunuco estava fazendo, porque quando ele lia a Bíblia, ele estava lendo e lendo e lendo, e o Filipe disse: você está entendendo o que você está lendo? Você está compreendendo o que você está fazendo? Você está conseguindo adquirir, tem enchido o seu coração essa palavra que você está ouvindo? Está enchendo você? Está preenchendo o seu coração? O Espírito Santo está tratando com você alguma coisa, ô eunuco? E o eunuco responde para ele lá no versículo de número 31. E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Gente, vamos pensar o seguinte, vamos pensar assim. Esse eunuco, esse rapaz, ele chega e diz: olha, o negócio é o seguinte, eu estou lendo sim, estou procurando saber algo sobre Deus, só que como que eu vou entender se não tem quem me ensine? Eu vou falar para você o seguinte, está uma onda, né, uma onda ruim, eu acho isso ruim, está uma onda dos desigrejados. Você já viu falar? A onda dos desigrejados é aquelas pessoas que dizem: olha, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor,
Eu não preciso que ninguém me ensine, porque eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu não preciso estar dentro de um templo, no meio de uma congregação. Eu não preciso estar expondo a minha vida diante de ninguém, porque eu sou a igreja. Eu creio em Deus, fico no meu canto e pronto, e acabou. E eu posso até falar mais, que não é só os desigrejados, mas também tem aquelas pessoas que se dizem ser de Deus, que se dizem andar com o Senhor, que dizem permanecer na palavra de Deus, que são cheios do Senhor. Não, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Eu queria, não é o tema da mensagem de hoje, mas em Romanos 10, versículo 17, a Bíblia fala que a fé só vem por ouvir e ouvir a palavra. Às vezes nós estamos meditando na palavra, estamos lendo, Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus pode tratar com você, assim como tratou com Filipe, assim como estava tratando com o eunuco, mas muitas vezes não há um entendimento. E nós precisamos de alguém para nos ensinar, nós precisamos de alguém para nos direcionar, precisamos de alguém para nos abrir o nosso entendimento, para nos fazer compreender de coisas que parecem estar obscuras, escondidas diante dos meus olhos. É como aquele momento que você encontra algo que você perdeu. Puxa vida, estava sempre debaixo dos meus olhos e eu não percebi. Assim é a palavra de Deus. Talvez você já pode ter lido a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Pastor, já li todos os livros da Bíblia e eu não entendi o que eu tenho que fazer. E entenda que havia um propósito, havia aqui nesse momento algo que Deus queria fazer por aquele eunuco. E Deus tinha que usar alguém, e esse alguém é o Filipe. E o Filipe, ouvindo essas palavras, olha, o eunuco tinha um interesse de aprender. Eu vou até te perguntar para você, você tem interesse em aprender a palavra? Você tem interesse em colocar a palavra de Deus em prática no seu coração? Olha, pastor, eu tenho interesse, mas eu não tenho tempo. Então, você não tem interesse. Porque se você diz que não tem tempo, você está dizendo, olha, eu tenho coisas mais importantes para fazer do que buscar a Deus, aprender a palavra. Entender a vontade de Deus para mim está em outro plano, está em outra situação, está em outro patamar buscar a Deus, porque eu prefiro mesmo, na verdade, outras coisas. Se der tempo, eu busco a Deus. Assim é a vida de muitos cristãos, assim é a vida de muita gente que se diz ser cheio de fé, assim é a vida de muita gente que diz que é uma pessoa religiosa, que ora, que isso e que aquilo, que faz e que acontece, mas não acontece nada porque não tem o Espírito de Deus. Deus não tem se revelado a você. E quando ele fazia essa leitura, o eunuco fazia a leitura, ele diz, olha, Filipe, o negócio é o seguinte, eu estou lendo para aprender, mas não estou entendendo. Não havia ali uma revelação do Espírito Santo. E quando eu falo de revelação, eu tenho até um cuidado para falar dessas coisas, porque está também uma onda muito grande daquela questão de as pessoas ficarem profetizando. Sabe, as chamadas profetadas, que a pessoa ela quer falar, ela quer abordar, né, coisas dizendo, olha, eis que Deus me revela que isso vai acontecer, foi feita uma obra de tal coisa e tal coisa contra você, foi feito um feitiço. Nós temos que ter um cuidado disso. A Bíblia diz que o profeta que abrisse a boca e profetizasse algo que não acontecesse, ele era morto. A gente tem que ter um cuidado com essas profetadas, com esses ensinamentos que fazem as pessoas serem persuadidas, né? Ser iludidas. Nós temos que ter um cuidado com isso. A gente tem que ter um cuidado para parar. Até mesmo mandaram para mim essa semana um áudio dizendo assim, pastor, veja o áudio que me mandaram. Olha, eu não vou falar nomes aqui, mas a pessoa, é até a minha sogra, ela disse que quer que eu morra. E ela disse que o Deus dela é poderoso, vai me matar. Falei, meu Deus do céu, que Deus é esse? Deus que quer salvar uns e matar outros? Deus não é o seu matador de aluguel. Deus não é aquele que faz só o que você quer, de acordo com a tua vontade. Então a gente tem que reconhecer, a palavra de Deus ela é viva. O que é viva? Ela se movimenta. O Espírito Santo de Deus se encarrega de nos dar o discernimento e compreender o que é a vontade dele naquele momento para a minha vida. E aqui o Filipe encontra então a oportunidade de ensinar alguém que quer aprender.
Vou lhe contar uma coisa, se existe uma dificuldade de pregar o evangelho, é pregar para quem não quer aprender. É ensinar quem não quer aprender. É como se diz, né? A própria palavra diz, é a mesma coisa de dar pérolas aos porcos. Você está invalidando muita coisa. E o Filipe, ele encontrou um homem no deserto. Num deserto, onde não tinha nada, não tinha ninguém naquele lugar. Ele encontra esse homem e ele diz, olha, eu quero aprender, porém não tem quem me ensine. Posso te falar uma coisa? Nos dias de hoje, apesar de ter muitas denominações, muitas igrejas espalhadas, e louvado seja Deus, que as igrejas cristãs que preguem o verdadeiro evangelho cada vez cresçam mais, ganhando almas, abrindo portas de pregações, mas existem muitos desertos que precisam de alguém para pregar o evangelho. Precisam de pessoas que estejam dispostas a ir naqueles lugares mais inóspitos, aqueles lugares que ninguém tem vontade de entrar, ir lá e falar de Jesus Cristo, falar de Deus para alguém. Ah, pastor, eu quero o status. Tem muita gente que quer muito mais o status propriamente de ser um cristão, né? De ser aquele que põe a Bíblia debaixo do braço. Não, eu sou crente, sou diácono, sou ministro de louvor. Não, porque eu sou o líder dos obreiros da igreja, porque eu aquilo, porque eu sou, porque eu faço, porque eu tenho. É muito mais um status, muito mais uma posição física ali, muito mais uma posição de hierarquia. E na verdade, o Filipe, ele deixou isso para trás para ouvir o que o Espírito Santo queria falar. E ele então vai até esse rapaz, esse homem, esse eunuco, ele diz, olha, eu quero muito aprender. E no entanto que eu estou lendo aqui, eu tenho uma dificuldade, eu estou lendo, eu tenho dificuldade para aprender, mas se alguém me ensinar, com certeza eu vou aprender. Vou lhe falar para você, tem muitas pessoas que não acreditam que as pessoas manifestam com demônios. Tem pessoas que não acreditam que através de uma oração com um copo com água, consagrando ao Senhor Deus, pela fé as pessoas são curadas. Tem pessoas que não acreditam. Estou com uma grande quantidade de testemunhos que estão sendo editados para colocar ali o nome das pessoas, para passar bem bonitinho para você, que a partir da semana que vem eu vou mostrar para você quantos testemunhos de pessoas curadas, pessoas que não sabiam o que fazer mais por conta da dor, por conta do problema que estavam enfrentando, que hoje estão curadas naquela oração que você talvez até discrimina. Ah, eu acho que isso não acredita, eu acho que isso não acontece. É um ato profético, é um ato que você determina em nome de Jesus. Às vezes você fica contra certas coisas que você talvez ouviu alguém dizer que não é válido, mas você não foi aqui, ó. Você não foi na palavra, você não foi buscar do Espírito Santo se isso é a verdade, se você está contra, eu sou contra isso aqui, mas você não foi procurar na palavra para ver se é isso mesmo que você está pensando, se você está certo em ficar contra. Porém, quando você encontra alguém que quer aprender, é prazeroso ensinar alguém que quer aprender. E você que está aqui agora, nós estamos numa grande escola do Evangelho. Olha que bênção é você, de dentro da sua casa, você pode acompanhar a ministração do Evangelho. O meu amigo Filipe, aqui na Bíblia, ele teve que ir para o deserto para poder ensinar um homem que não sabia. Ele tinha interesse de aprender e conhecer a palavra, mas ele não sabia porque ele não havia tido entendimento do Espírito Santo. Aí agora olha o que ele diz no versículo 31, diz assim, e ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro, diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contara a sua geração? Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo, o eunuco a Filipe disse, rogo-te de que diz isto o profeta, de si mesmo ou algum outro?
Nós sabemos que no livro de Isaías, que foi o livro de Isaías, na verdade, é um livro mais messiânico, que mais fala de Jesus no Velho Testamento, é o livro de Isaías. E é até conhecido como uma mini Bíblia, o livro de Isaías. E no livro de Isaías, quando ele fazia essa leitura, ele falava acerca do momento que Jesus seria levado, que ele seria crucificado, que Jesus seria colocado como uma ovelha, calado, sem tosquenejar, sem brigar, sem bater boca, sem se achingalhar. Jesus foi calado até a cruz do Calvário. Batiam, zombavam, xingavam e ele foi tirado dessa terra. Só que ele não sabia, enquanto ele lia isso, ele estava lendo, mas não sabia do que era. Ele pergunta, Felipe, quem é essa pessoa? O escritor, o Isaías, o profeta, fala sobre ele mesmo ou ele fala de outra pessoa? Entenda que ele queria saber o que quer dizer isso aqui. E agora o Felipe encontrou a oportunidade. As oportunidades nos são dadas quando a gente tem a palavra no coração. Se você tem a oportunidade de evangelizar, mas a palavra não está no seu coração, você não tem a liberdade do Espírito Santo em você para lhe dizer o que você tem que falar, você não vai ganhar aquela alma. Aqui surgiu a oportunidade de ganhar a alma do eunuco. Versículo de número 35. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de uma água, e disse o eunuco, eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Aqui é a chave da mensagem de hoje. O que impede você de ser batizado? Eu vou lhe perguntar de novo. O que impede você de ser batizado? Porque o batismo, né, o tradicional, vou falar assim, que é da religião, é o batismo que a pessoa ela é batizada quando nasce. Ela nasce, a criança já vai ter o batismo, porém a Bíblia nos ensina que o batismo é do arrependimento do homem. O arrependimento produz em nós, então, a palavra produz o arrependimento, o Espírito Santo nos faz compreender isso, e ali então nós precisamos então descer as águas, ser batizados, nos tornando novas criaturas diante do Senhor. Somos então filhos de Deus assim quando aceitamos Jesus. E compreendo eu aqui nesses versículos que no momento que o eunuco quis aprender, o Filipe lançou a semente. Ele disse, olha, Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, este homem que você está lendo aqui, o Isaías falava sobre Jesus. Ele que veio, que morreu, que pagou pelos nossos pecados. E ele ensinou todas as coisas mais minuciosas acerca da salvação, foi passado ao eunuco. Porque nessa conversa que eles iam caminhando, chega um momento que ele para diante ali de uma água, de um ribeiro que tinha ali. Não sei como que esse ribeiro estava ali no meio do deserto, mas o Senhor preparou aquele ribeiro. E quando o eunuco entendeu aquilo que o batismo faria com que ele se tornasse uma nova criatura, faria que ele aceitasse Jesus como seu único suficiente Salvador, faria com que ele então estivesse despojado da carne velha, antiga dele e tornando-se uma nova criatura em Cristo Jesus, nascida de novo, um filho de Deus, porque só é filho de Deus aqueles que nasceram de novo. Quem não nasceu de novo não é filho de Deus, é criatura de Deus. Ah, pastor, isso é mentira. Vai lá no livro de João. Medita no livro de João, nos evangelhos. Jesus disse que o Filho de Deus é aquele que tem ele como Senhor. E quando o eunuco compreendeu todas essas palavras, esses ensinamentos que o Filipe deu, chegando à beira ali deste riacho, desse ribeiro, desta água, ele fala assim, ô Filipe, eu já entendi tudo. Eu já entendi, já compreendi, Filipe, sobre a salvação, sobre Jesus que ele veio e morreu na cruz e me deu a salvação. Se é um direito meu, eu quero essa salvação. E eu pergunto, ô Filipe, tem alguma coisa que me impede de ser batizado? Tem alguma coisa? Eu vou perguntar a terceira vez para você. O que impede você de ser batizado? Ah, pastor, a minha religião não permite. A religião não vai te levar para o céu.
Ah, pastor, é que desde quando eu era criança, o pai e a mãe falam que todo mundo nasceu nessa crença, vai ter que ser todo mundo crente, todo mundo vai ter que ser dessa fé, todo mundo vai ter que ser dessa crença, todo mundo vai ter que andar nessa igreja, ninguém pode sair dela, porque senão vai sair da família, até a família vai ficar contra mim. O que está impedindo você? Alguns que têm preguiça de ir para a igreja, tem alguns que têm preguiça de ler a Bíblia, tem algumas pessoas que não têm, desculpe a forma que eu estou falando, mas tem pessoas que não querem aprender, que preferem ficar na mentira ao invés de procurarem a verdade, que preferem ficar naquilo que está errado do que procurar a verdade. E a verdade é a palavra, o Senhor é a verdade. E muitos ficam muito mais aprisionados nas coisas humanas, esquecendo que há um Deus que fez por você aquilo que ninguém poderia fazer, nem mesmo você poderia pagar o preço que Jesus pagou. E ele então, depois que fala isso, é a parte mais bonita daqui desse entendimento, lá no versículo agora de número 37, e disse Filipe, é lícito, se crês de todo o seu coração, e respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Diga graças a Deus, você que está aí me acompanhando, louvado seja Deus, quando alguém ouve a palavra e testifica no coração, eu creio, o Senhor Jesus é o Filho de Deus, Ele me deu vida, Ele acreditou, Ele creu. Ele, a partir daquele momento, esse eunuco agora, ele está dizendo, Jesus é o único Salvador da minha vida. Ele acreditou. E o Filipe diz, olha, é lícito batizar você, é certo. Mas você crê nisso? E ele fala, não, eu creio sim, Jesus é o Filho de Deus. Às vezes nós erramos por não conhecer as Escrituras. Nós erramos por não procurar conhecer os ensinamentos de Jesus. Nós erramos por não querer aprender. Nós erramos por não querer ler a Bíblia, erramos por não ir à igreja, erramos por não ter um momento de oração com Deus diário, erramos. Falhamos em não evangelizar, falhamos em não falar de Jesus para as pessoas, no deserto, onde quer que você esteja, falar de Jesus, contar quem é Jesus, mostrar a verdade, não a verdade que é dita aí fora, de um Jesus pregado na cruz, lá todo caído e machucado. Esse Jesus para mim não é o meu Jesus está vivo, o meu Jesus vive. O meu Jesus não está chorando lá, sofrido, todo machucado na cruz. O meu Jesus está vivo. É esse Jesus que nós temos que pregar. É esse Senhor, único, suficiente e salvador. Só Ele. Não há outro Deus. Não há a quem recorrer senão a Jesus. Mas pastor, mas e a mãe de Jesus? Irmão, Jesus disse, até mesmo ele falou para Maria, no João 2 ele disse isso. Maria, o que eu tenho contigo não é minha hora. Você deve buscar somente a Deus, somente Jesus Cristo. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Para terminar, 38. E mandou parar o carro e desceram ambos até aquela água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou no seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Eu acho tão importante essa parte, quando a gente faz essa leitura, porque quando o Filipe, logo após ele batizar o eunuco, ele termina de batizar o eunuco, aí o Espírito Santo de Deus arrebatou Filipe. E o Filipe ficou feliz. Veja que não era o lugar e nem a quantidade de pessoas que tinha dentro da igreja, ou o povo de Samaria que o Filipe ganhou, que alegrava o Filipe. O que alegrava o Filipe, o que alegrava o coração dele, é fazer a vontade de Deus. Depois de ter batizado o eunuco, ele continuou jubiloso, feliz por aquilo que o Espírito Santo tinha feito. Quando a gente obedece o Espírito Santo, quando a gente obedece a palavra, a alegria brota em nosso coração, a alegria acende em nosso coração uma força para continuar. Não pare, continue lutando pelas almas do Senhor Jesus.
Amém? Vamos fazer uma oração? Pegue seu copo com água comigo e vamos clamar a Deus em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta palavra. Há muitos, ó Deus, que estão em desertos. Pessoas, ó Deus, que agora dentro da sua própria casa é como se fosse um deserto. Um deserto de fé, um deserto de amor. É uma distância entre os familiares. Ah, meu Deus, tantas coisas que colocam essa pessoa num deserto pessoal. Um afastamento pessoal. E isso, meu Deus, ela procura buscar, procura entender, procura sair dessa situação, mas não consegue. Precisava que o Felipe, meu Deus, fosse até encontrar o eunuco no deserto. E aqui esta pessoa, meu Deus, parou aqui neste momento, trocando de canal, e ela chegou aqui, meu Deus, na TV Nova Conexão, ou ali nos feeds de notícia do Facebook, e ela agora parou, meu Deus, para assistir essa mensagem, e o coração dela se encheu de alegria. O coração dele se encheu da alegria do Senhor. E muitos, ó Pai, estão enfermos, doentes, sofrendo, ó Deus, as amarras do inferno. Mas eu creio, assim como a Tua palavra, ela tem poder, ó Deus, para penetrar, ó Deus, e dividir tanto, meu Deus, assim como a Tua palavra, que ela é penetrante, que ela divide, meu Deus, a alma, o corpo, o espírito. E ela tem poder, ó Deus, para trazer a vida em nossos corações. Meu Deus, que todos aqueles que creem na Tua palavra recebam o Senhor como seu Deus e assim, meu Pai, sejam batizados. Que o mais breve possível, Pai, o Senhor encaminhe essa pessoa a uma igreja, meu Deus, que pregue o Evangelho. Ali ela vai aceitar o Senhor e descer as águas, ser batizada. É o que eu lhe peço. E peço também, meu Deus, de acordo com a Tua palavra que diz que todos os doentes, eles já são curados. Segundo Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente, o Senhor levou as nossas enfermidades. E eu oro e repreendo, ó Deus, todos os males. Tudo que estiver, meu Pai, no corpo desta pessoa, meu Pai, incomodando, tudo que for anormal, em nome de Jesus, eu repreendo este mal e digo que esta pessoa está curada. E peço, coloque nestas águas o Teu poder, o poder de curar, de libertar, de operar as maravilhas do Senhor, que nessas águas contém uma unção, virtude do céu, para curar a todos que estão doentes e libertar os cativos das suas prisões, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Beba comigo desta água em nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao nosso Salvador Jesus Cristo. Amém?